Muito bem, pessoal. Então, sem mais delongas, né, você já viu aí nesse vídeo introdutório as ideias principais deste mini curso. Este mini curso é um curso um pouco mais acelerado, já expliquei, então é importante que você fique atento nas aulas e depois interaja comigo para sanar dúvidas. Então, a primeira aula, interação social. O que nós vamos estudar? O conceito de interação social e como que a interação social se relaciona com o trabalho, o ambiente de trabalho e a gestão. Então, ela é muito importante para a figura do líder. Muito bem. Então, o que nós temos, quais são as premissas que nós precisamos ter para entender o conceito de interação? E aqui eu estou trazendo uma abordagem técnica. Não importa, isso aqui não é um treinamento de coaching, mentoria, nada disso. Isso são lições técnicas para que você aplique no seu dia a dia na empresa, se você é gestor, se você é líder de pequenas equipes, se você é líder de um grande grupo, nós veremos aqui as diferenças. Então, o mais importante é entendermos isso. O ser humano é um ser social. O ser humano, por mais que existam situações raras de pessoas que passam a vida sozinha, que a gente sabe é uma raridade, ele depende da convivência com outras pessoas. Não são poucos os relatos de muita gente que sofre verdadeiras doenças, enfermidades, por ficarem solitárias, né? Então, o ser humano, nós temos que ter essa premissa. Então, no teu ambiente de trabalho, será importante a convivência social. Tá? No contexto do trabalho, você estabelece diversos tipos de relações interpessoais, seja com seus pares, seja com um terceiro, seja com a pessoa que senta do seu lado ali na mesa de trabalho, enfim, não há como você evitar que a realidade de uma relação interpessoal. Então, isso aqui é vital para você que for liderar. Você precisa entender isso. E outra coisa, que o homem, o ser humano é um ser social. Então, o gestor ele tem que estar o quê? Preparado para atuar com pessoas. Se você é gestor, você fala assim, professor, eu sou um pouco tímido. Não interessa. Você precisa entender essa técnica. Porque a timidez, ela pode se tornar um grande problema, mas ela pode ser também uma grande solução, porque você vai enxergar agora como um desafio. Você é líder, você é gestor. Você percebe que isso aqui não é um conceito que eu consiga alterar, que eu vou mudar. O homem, ele é um ser social, né? As pessoas têm a necessidade de manter essas relações interpessoais. Então, você, como gestor e líder, vai entender isso, vai adotar um comportamento voltado para isso, né? Vai adotar um comportamento que vai caminhar nessa direção. Então, esse mini curso, ele vai enfatizar o quê? O comportamento social dos indivíduos e os grupos e as equipes de trabalho, tá bom? Aqui não é técnicas de psicologia, não é coaching, não, aqui são verdades fundamentais que muitas pessoas que nos antecederam já estudaram a respeito de interação, a respeito de grupo, a respeito de equipes, que é isso que nós veremos. Depois vou ter uma problematização, com uma contextualização de situações, e pronto, está encerrado o mini curso. Então, veja, você não está atrás aqui de grandes técnicas para mudar o seu comportamento. Você está aqui aprendendo o que eu vou aprender a te ensinar nesse curso é o diagnóstico, é a realidade do que são as equipes e os grupos no contexto do ambiente de trabalho, do ambiente laboral, envolvendo os gestores. Muito bem. Então, a primeira coisa dessa primeira aula, que é a interação social, é definirmos o que é interação social. Eu tenho certeza absoluta, cada um de nós tem uma ideia já pré-concebida, tem uma noção exata do que seja isso. Mas vamos ver, então, a origem etimológica. O que significa isso? A raiz. Você pega muitas palavras do português, ou elas têm origem do grego, ou têm origem do latim, basicamente, né? De outras línguas é mais... Algumas também têm origem do árabe, mas a palavra interação e a palavra social, em especial, ambas elas vêm do latim. Vamos ver o significado por meio das raízes de cada uma dessas palavras. Então, interação tem o inter de entre, que conecta, que faz a ligação de dois pontos. E interconecta, ação de agere, que é trabalhar, de agir, de realizar. Então, eu estou fazendo a conexão de ações, de realizações, né? De fazer.
E depois, social. De quê, então? Eu estou fazendo uma interconexão de quê? Também social vem do latim, que significa o socialis. É aquilo que pertence ou que é relativo à sociedade, ao conjunto de indivíduos, ou seja, pessoas. Por isso, quando você fala em sociedade, é o conjunto das pessoas. E, veja bem, interação social, então, de um modo etimológico, de um modo conceitual, significa isso. É inter, né? Eu estou conectando, interligando o que? Uma ação. Então, existe uma ação entre dois pontos. Quais são os pontos? Pessoas. Então, quando duas pessoas se conectam, aí está se passando o fenômeno que nós chamamos de interação social. Então, resumindo, ação entre pessoas, tá bom? Então, é importante que você aqui tem o interação, aqui social e aqui o que você deve guardar, ação entre pessoas. Então, quando você fala em trabalho, quando você fala até mesmo na vida pessoal, em família, não tem como fugir disso, ação entre pessoas. Agora aqui, alguns conceitos comparados, tá bom? Esses dois aí, esse Alexander Parks e o Anthony Burgess, são ingleses. Esse Alexander Parks fez parte do Hall da Fama, foi um químico, mas ele escrevia muito sobre a questão dos relacionamentos sociais. Então eles dizem o seguinte: interação social é o processo por meio do qual as pessoas se relacionam. É o que está no sentido etimológico da palavra. Umas com as outras, só que ele coloca isso aqui em um contexto. Então, por exemplo, se eu me relaciono com o vizinho, mas não há um contexto, é apenas um bom dia, de vez em quando eu cruzo com ele, converso alguma coisa, nesse conceito do Alexander Parks, não está havendo interação social. A interação social ela exige um conceito, né, cujos atos não são independentes. Então, as pessoas, o que eu faço reflete no que a outra pessoa vai fazer, o que eu faço possui conexão, possui interação com o que as outras pessoas fazem, tá bom? Então, esses aqui são dois ingleses que são considerados aí autores, né, pais do conceito da interação aplicada às relações sociais. Vejam aí que já um morreu em 1890, o outro em 1993, né, já é mais recente, e ambos foram grandes precursores nessa conceituação aí da interação social. Agora aqui, o conceito comparado de uma brasileira, uma gaúcha, ela aplica muito conceito em relação à sociologia, à psicologia social. Então ela diz isso, que a interação social é o processo que se dá entre dois ou mais indivíduos. Então tem que ter mais de duas pessoas, tem que ter essa conexão. E ao mesmo tempo, uma resposta a outro indivíduo e um estímulo para ações deste. Em outras palavras, as ações de um são simultaneamente um resultado e uma causa das ações do outro, tá bom? Então, observe que para Elaine Braghiroli há um reflexo mais importante em relação ao aspecto social, né? O que eu faço aqui gera uma resposta da outra pessoa, gera uma resposta do meu vizinho, do meu companheiro de trabalho. Por quê? Porque eu estou num processo de construção desse relacionamento, dessa interação. Não foge muito do Parks, porque tem a ver com o contexto social, o contexto ambiental, né? O local de trabalho, o local onde se encontram essas pessoas. Muito bem, esse aqui é um alemão, tá aí, Conceitos Comparados, também um grande psicólogo social, Kurt Lewin, ele procurou ilustrar o conceito do campo psicológico, ou seja, o campo das interações entre o organismo e o ambiente. Ele traz um conceito de interação que envolve pessoas, mas envolve a atmosfera, envolve o ambiente. Por isso que, se eu falar interação social aplicada à gestão, forçosamente eu estou falando do seu trabalho. Você não consegue chegar no seu ambiente e se isolar. Se você fizer isso, não vai dar bem, como diz aí Nath, vai dar ruim. Então, e nada vai arrancar pedaços de você, nada vai ser demeritório, ainda mais se você for um líder. Se você chegar todos os dias no seu ambiente com um sorriso, com um bom dia, né, preocupado com o seu liderado, isso a gente fala muito no curso de liderança, você tem que ter uma preocupação com o seu próximo, com a outra pessoa, né? Isso é interagir, isso é imperioso no ambiente laboral, na empresa, no business, no dia de trabalho, tem que haver essa preocupação aí. Então, o Kurt Lewin, ele traz essa ideia da interação para a compreensão de processos psicológicos. Você
você tem um comprometimento com o seu amigo de trabalho, com a sua amiga, você sabe do dia a dia, sabe das necessidades, das metas, dos sonhos, então você tem uma interatividade próxima. Isso é muito importante, especialmente quando nós abordarmos o conceito de equipe. Muito bem, ainda aqui em conceitos comparados, o Goffman, ele diz o seguinte: ele procurou compreender a interação como a estrutura da interação, ele procurou compreender o modo como essa estrutura, essa cara a cara, né, o face to face, se encontra ligada às tarefas interativas da vida cotidiana, desenvolvendo uma série de conceitos que ainda hoje contribuem bastante com o estudo da interação social. Ele lembra muito o Kevin, o alemão, porque ele mostra que a interação ela não se limita àquele momento daquele processo que você está vivendo com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, ali no escritório, na empresa. Vocês, ainda mais hoje com os meios de tecnologia que nós temos, né, as empresas usam grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, usa disso, usa daquilo, você não consegue mais ficar completamente isolado. Muitas pessoas até entram de férias, acabam vendo e-mail de serviço nas férias, né, embora tenha outro que ele substitui, ele está lá trabalhando. Então, o Goffman ele procura mostrar que a interação ela vai além daquele ambiente. Você tem um envolvimento psicológico com as pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você interage. Então, trazendo esses 4 conceitos, comparando a parte conceitual desses especialistas, desses cientistas que vieram antes de nós, a brasileira ainda é viva, né, eu trago aqui um seguinte resumo para o conceito. Interação social, ela significa ambientes interligados. Ela é uma conexão de ambientes. Quais são os ambientes? Pessoas com pessoas. Então você interage, você trabalha com seus amigos, você trabalha com o seu chefe, muitas vezes tem que aturar o chefe, às vezes o chefe não aprendeu a ser um líder, então é difícil o relacionamento, mas mesmo assim você é líder, você trabalha com pessoas mais cabeça dura, tem uma dificuldade. Interagir, então, pessoas com pessoas. O segundo conceito, o segundo ambiente, pessoas-ambiente. Pessoas-ambiente, aqui tem um ambiente mesmo, olha a ESG aí, né? Environment, Social e Governance. O meio ambiente, o ambiente físico, né? Importantíssimo hoje nas estruturas organizacionais, mas também um ambiente que eu falo no meu curso de comunicação na liderança, a atmosfera, o ambiente intangível. Toda empresa tem um ambiente, todo local de trabalho tem aquele ambiente, aquela atmosfera. Então, também a interação ela vai se pautar como que você se relaciona com o ambiente que tem no seu trabalho. Tem locais que você vai trabalhar que é muito gostoso, você chega lá, as pessoas estão bem-humoradas, é motivacional, quando você erra, alguém te puxa, te levanta, tem locais que é diferente. Então, isso vai refletir no seu dia a dia. E a terceira componente, ou o terceiro viés da interatividade, ou da interação social, pessoas com os objetivos do grupo. Eu não posso interagir no meu ambiente de trabalho, no meu escritório, na minha empresa, na minha equipe, sem estar conectado com o objetivo que aquela equipe, que aquele grupo possui. Então, isso também reflete na interação social. São 3 ambientes interligados, são 3 conexões importantíssimas. Então, na interação social, eu me relaciono com pessoas, eu me relaciono com o ambiente, né? O ambiente pode ser também mesa, a parte física da estrutura, o ambiente, meio ambiente, né? Cuidar, ter as medidas, adotar medidas que protejam de fato o meio ambiente e pessoas com os objetivos, aqui também você não vê, né? São intangíveis, do grupo. Quais são as metas, onde aquele meu grupo, onde a minha empresa, onde a minha equipe tem que chegar, precisa chegar. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas conclusões iniciais dessa primeira aula, tá bom? Primeiro, guarda isso. É impossível não existir interação social no ambiente de trabalho. É impossível. Se você acha que você vai chegar numa empresa, vão te deixar em paz no teu cantinho, esquece. Isso não vai acontecer. Tá bom? Obviamente que tem empresas de pesquisa, laboratórios, que a pessoa tem que trabalhar isolada, mas ela não fica 24 horas isolada. Uma hora ela tem que ir no toalete, outra hora ela tem que tomar um cafezinho. Ela não vai conseguir ficar 24 horas sozinha. Pode ser um desafio para muitas pessoas, mas isso aqui é inevitável. Então, se você sofre com isso, entenda que, de repente, até um auxílio de um profissional, mas você precisa enfrentar pessoas. Você precisa superar essa dificuldade, porque trabalhar, estar num ambiente de gestão organizacional, estar numa empresa, estar numa organização, seja ela pública, seja ela privada,
vai exigir de você se relacionar com demais pessoas. A melhor interação social ocorre com a colaboração participativa. Iremos falar mais disso nas 2 próximas aulas, que significa o seguinte: quando eu interajo preocupado em dar as mãos para quem está do meu lado, essa interação social é a que melhor resulta. Eu não fico preocupado com o meu individualismo. Iremos tratar um pouco desses conceitos quando falarmos de grupo, de equipe. Então você guarda isso. A melhor interação social ocorre com a colaboração participativa, tá bom? Então, vamos aprender a compartilhar as vitórias, os objetivos, os fracassos dentro da empresa, porque é esse tipo de colaboração, a participativa, ela vai trazer melhores resultados para a minha organização. Muito bem, então aqui eu encerro a primeira aula, essa introdução conceitual do que é interação social, e agora na segunda aula nós falaremos sobre o grupo, né? Este mini curso visa a interação social no ambiente organizacional, na gestão organizacional. Então eu não posso deixar de falar de grupo. É a próxima aula, eu vejo você então na segunda aula. Até mais!